eu sou B e bem-vindos ao Felicidade Peregrina. Qual a ideia desse vlog? Vocês já devem ter visto no título, mas assim como teve o Lendo Livros Verdes, no caso que tinha uma capa verde, esse é o vlog de Lendo Livros Azuis. Porque a minha ideia é que agora em março foi o aniversário de uma das minhas melhores amigas, que é a Camila. A cor preferida dela é azul. Então eu resolvi que durante esse mês eu vou ler livros que tenham essa cor. Que tem essa cor predominante, né? E aí aqui eu tô com os livrinhos pra mostrar pra vocês. Eu ainda não comecei a ler nenhum deles, mas eu devo começar logo. O livro, ele é todo azulzinho, a capa não é tanto, quer dizer, é bastante também, mas é mais disfarçadazinha por conta dessa ilustração linda. Mas o livro é todo azul, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Eu nunca li nenhum livro do Júlio Verne, tá? Nunca li nada dele, nem sei como é a escrita dele, nem nada. Mas ele é muito conhecido, né? Então, eu espero gostar, até porque eu gostei muito dessas edições aqui, edição Hetzel, dos livros dele. E esse eu gostar, eu vou querer muito colecionar. Outro livro é justamente um livro que eu ganhei de presente dessa minha amiga, foi no Natal do ano retrasado, eu acho. Que é A Enseada do Morto, de Laurie St. John. Uma aventura de Laura Marling. Que, se eu não me engano, tem até uma dedicatória bonitinha aqui, ó. E o desenho que ela fez, muito fofo. É uma autora é de Zimbábue. Zimbábue? Zimbábue? Zimbábue. Na África. Então, é um livro de uma autora africana. E aí eu vou ler ele também. Ele parece ser infanto-juvenil. Eu gosto muito de livros infanto-juvenis, então espero que eu goste. E o outro é do Neil Gaiman, muito bonitinho, que é Ode e os Gigantes do Gelo. Que também é um livro infantil, né? Infanto-juvenil. E é de um conto baseado na cultura nórdica, né? Em contos nórdicos, em histórias nórdicas. Então, esse livrinho ele é bem curtinho. Os livros oficiais, né? Desse desafio, entre aspas. E eles são de tons de azuis diferentes, então eu gostei bastante. Eu não tô de azul, geralmente eu tento aparecer da cor que eu vou ler, mas eu desisti. Não foi. Olha, a Camila. E ali. A única coisa que ia participar por medo. A minha também se recusou, mas ela perdeu pra mim no shopping pô. Mas não foi. Ela tá muito engraçada. E é isso. E elas estão felizes, né? E elas falharam na missão. Mas é isso. Viva ao não apocalipse. Eu não ligo. Eu ganhei um livro que a Poliana me deu. Estou aqui, Poliana, inclusive, porque ela comprou um pra ela, um pra mim e um pra Camila. O meu foi o mais caro. Terminei duas leituras, né? Que foi esses dois aqui. Terminei de ler As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, de Haemin Sunim, né? Esse é um livro de autoajuda de um zen budista sul-coreano. E, assim, eu acho o livro muito lindo, sério. Ele tem algumas ilustrações, assim, e ele é simplesmente maravilhoso. É, tipo, muito bonito. Tipo, muito mesmo. E esse era um livro extra, né? Como eu falei, é um livro de autoajuda. Que, tipo, sobre as coisas que você vê, que você só vê quando desacelera e tudo mais. E, realmente, eu não sou muito fã de livros de autoajuda. Porque a vibe meio coach, meio, sei lá, sabe? Uma coisa que é, tipo, muito fácil falar quando você é um ser humano funcional. Como assim? Um ser humano que não tem TDAH, um ser humano que não tem ansiedade, um ser humano que não precisa de ajuda psicológica, sabe? E esse livro, como todo livro de autoajuda que eu vejo, acaba tendo coisinhas assim. Apesar
disso, eu ainda gostei bastante desse livro, porque apesar disso tudo, ele ainda tem coisas que realmente fazem sentido e são coisas bem interessantes de se ler. Tipo, um capítulo que foi sobre atenção plena, né? Que é o capítulo 2 aqui, atenção plena. E aí a primeira parte desse capítulo falava sobre ser amigo das suas emoções. E essa parte basicamente fala o que o filme do Divertidamente da Pixar fala. Que é sobre como você precisa não ignorar suas emoções, mesmo as negativas. Não, né? Divertidamente é muito mais sobre positividade tóxica, né? Tem toda essa análise, assim, sobre esse filme. Mas esse aqui ele realmente é sobre isso, sobre você não ignorar as suas emoções negativas, mesmo a raiva, o ódio, a inveja até mesmo, sobre você se permitir senti-las e entender elas, sabe? Acolher esses sentimentos também. Então isso é bem interessante, apesar de que aqui no livro falou de um jeito muito mais floreado, coisas que, tipo, é um zen budista, né? Então coisas assim que eu li e eu falava, tipo, mano, não cheguei nesse nível de espiritualidade, tá? Não cheguei num. Tipo, um negócio sobre perdoar seus inimigos e não sei o que, entender sobre como eles estão sofrendo também, etc. E eu falei, não, às vezes é só sobre mandar o cara, a pessoa, pra casa do caralho mesmo, e é isso aí. Entendo o que você tá dizendo, mas não cheguei nesse nível de espiritualidade, não. Então, eu dei 3 estrelas pra esse livro. Eu não lembro se foi 3 estrelas, se foi 3 estrelas e meia, mas foi algo assim, porque eu achei o livro bom, sabe? Ele não é um livro incrível nem nada, mas de todos os livros de autoajuda que eu já li, ele é o melhorzinho, sabe? Tipo, é um livro que, apesar de ter, assim, coisas meio coach, ainda tem coisas muito úteis que você consegue tirar daqui. O outro livro que eu li foi Uma Aventura de Laura Marling, A Enseada do Morto, de Laura St. John. Esse livro é um infanto juvenil e conta uma aventura, assim, da Laura Marling. Porque o que deu a entender é que esse livro vai ser tipo aqueles livrinhos da Agatha Christie sobre que acompanham um detetive específico. Então, tipo, é uma sériezinha, né? Tem até o um no negócio, mas é uma sériezinha que você pode livremente ler os livros separadamente, eu acho. Tipo, eles não são. Tipo, esse livro aqui ele tá completinho, ele termina nele. E os próximos livros seriam, tipo, coisas que ainda acompanham a Laura, mas em outras aventuras dela. Mas a Laura Marley, ela é órfã e mora, tipo, num orfanato, que eu não lembro o nome agora do orfanato. Só que aí ela acaba descobrindo, no caso o orfanato descobre que existe um tio dela e ela acaba indo morar com esse tio, que ele mora numa cidadezinha, assim, da Cornualha. E aí, nesse novo orfanato, ela tem aventuras, assim, né? Porque ela adora livros de detetives, então ela acaba tendo essa mente criativa, né, por ler tantas histórias de detetives e tudo mais, e procurando aventuras desse estilo. E aí, tipo, nesse novo lugar, que parece que tem coisas acontecendo ali, algo estranho, ela acha que tem algo estranho em relação ao tio dela também. Ela acha que o tio dela tá escondendo algum segredo, alguma coisa assim. Ela também conhece um garotinho, o Tariq, que trabalha na loja dos pais dele. Mas ela também acha que tem alguma coisa acontecendo de errado ali e tudo mais, entre outras muitas coisas. E aí, realmente vai desencar... desencarrilhando as coisas. E acaba sendo tipo uma historinha de detetive mesmo, só que uma história de detetive onde na verdade não são detetives e sim uma criança fazendo as coisas e descobrindo as coisas. Bonito que, olhando assim, eu esperava, apesar de eu ter gostado da história, tá? Eu gostei dessa vibe, mas realmente são casos reais, coisas tipo polícia mesmo. Mas eu queria muito ter visto, tipo, as coisas, tipo, a Laura, porque ela gosta de coisas de detetives, a Nana fazer da vida dela, tipo, pequenas coisinhas. Só que fossem coisas pequenas, sabe? Tipo, em vida de criança mesmo. Pique. Se Pique Detetives do Prédio Azul também foi pra um outro nível, mas parecidinho com Detetives do Prédio Azul. Que são coisinhas pequenas ali dentro mesmo, sabe? Que não são coisas reais, não são coisas que, tipo, realmente envolvem a polícia e tudo mais. São só coisinhas pequenas de crianças. Então, eu queria mais que fosse mais nessa vibe do que na vibe que foi aqui.
Mas não foi ruim. Aqui, tipo, realmente tem coisas reais acontecendo, né? Que acaba precisando da polícia e coisas assim. Mas, sei lá. Mas ao mesmo tempo, tipo, a história é bem bonitinha, curtinha. E é uma história, um livro infantil, né? Tipo, infanto-juvenil, é uma história pra criança mesmo ler. Né? É uma história de detetive, só que pra criança. Só que com casos reais. E aí eu até gostei da vibe, de como a história foi indo, mas não sei. Principalmente o final eu achei meio corrido, meio. As coisas só foram acontecendo assim, sem mais nem menos. Mas é, apesar disso, eu gostei do livro. Eu dei 3 estrelas e meia. Esperava um pouco mais. Teria preferido se fosse nessa outra vibe mais infantil mesmo. Mas é isso, né? Então. É aqui nesse ângulo muito questionável que eu vim finalizar esse vlog. Depois de meses. Tô aqui com os 3 últimos livros, só que não exatamente. Primeiramente, eu finalizei Ódios Gigantes e Gelo, do Neil Gaiman. E essa foi uma leitura muito tranquila. Eu li esse livro, tipo, num dia, bem tranquilamente. Ele é realmente uma história infanto-juvenil, né? Então, é bem tranquilo mesmo de ler. E eu não sei se... Eu acho que não é uma história realmente da mitologia nórdica. Eu acho que o Gaiman realmente só usou a mitologia nórdica como fundo para essa história, tá? Nessa história a gente conhece o Odd, que é um menininho que mora numa cidadezinha pequena. E ali na cidadezinha dele o inverno tá durando mais do que deveria durar. E aí ele um dia sai de casa assim pra ir pra cabana antiga do pai dele. E no processo ele acaba encontrando uma raposa, um urso e uma águia. E meio que a raposa é Loki, o urso é Thor e a águia é Odin. E eles contam, né, que por conta de um erro do Loki, um gigante de gelo enganou o Loki, tirou o martelo de Thor e transformou esses três em animais e expulsou eles de Asgard. E é por isso que, tipo, como Asgard está sob o domínio, né, desse gigante de gelo, que o inverno tá durando mais tempo. O Odd se junta a esses três companheiros, né, dele, pra resolver esse assunto, pra ir lá em Asgard e resolver essa história com o gigante de gelo. Sendo que ele é só uma criança e ele tem uma deficiência na perna, né? Em algum momento ele, quando tentava ser um lenhador, como o pai dele era, o pai dele morreu há algum tempo, ele acabou machucando a perna. Então ele é manco, né? Ele tem dificuldade pra andar. E ele é só uma criança. E ainda assim ele vai lá, junto com esses três, resolver todo esse problema. E é isso que a história vai contar. É uma história super tranquila, bem rapidinha de ler. Tem algumas ilustraçõezinhas, assim. No início dos capítulos tem uma coisinha assim. E de vez em quando tem umas ilustrações em preto e branco, muito bonitinha. E isso, é uma história para criança bonitinha, usando mitologia nórdica por trás. E fala um pouco sobre ser corajoso também. Eu não fiz grandes análises sobre isso, por mais que eu aposto que daria. Mas é isso. E aí veio a grande questão, o grande problema. Eu não terminei de ler A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que foi o livro que eu peguei para ler depois de Ódios Gigantes do Gelo. E eu não vou terminar nesse vlog. Eu não tô desistindo dessa leitura, até porque é um dos meus 12 para ler, eu quero ler, só que eu percebi que esse livro vai ser mais complexo de ler do que eu tava esperando. Né? Esse vlog a gente tá aqui desde março, então há algum tempo já. Porque ele tem muito termo em inglês, tem uns termos em francês. O português tá meio antigo, sabe? Não tá na nossa ortografia bonitinha, na ortografia atual. Então, tipo, eu cheguei até a página 65 do livro só. Só parei aqui, estagnei aqui. Inclusive, eu acho que eu vou ter que começar esse livro. Esse livro não, esse capítulo do início.
Mas eu não sei se é por conta da própria escrita do Júlio Verne, se foi uma escolha dessa edição. E essa edição nem é tão antiga, sabe? Tipo, pelo menos não esse aqui, ele é de 2012, se eu não me engano. Algo assim. 2018. Mas o tempo todo eu tenho que ficar procurando o significado das palavras, etc. Então, tipo, eu percebi que eu vou demorar um tempinho a mais, eu vou ter que gastar um pouco mais de esforço pra ler esse livro. E por isso eu decidi não terminar ele pra esse vlog. Além do Messias de Duna. Então eu esperei eu terminar Messias de Duna. E eu demorei um pouco mais pra terminar, porque, enfim, é uma leitura coletiva, então eu tava discutindo com um amigo meu. Mas aí eu decidi terminar esse livro primeiro pra poder usar ele aqui como um outro livro que foi lido, né? Já que ele é todo azulzinho. Messias de Duna é o segundo livro da trilogia de Duna, da série Duna. E é um livro que se passa 12 anos depois do final de Duna. E tem conflitos, muitas coisas acontecendo, uma conspiração. Enfim, eu não quero falar muito sobre exatamente o que está acontecendo, porque é a continuação de um livro, né? Então, é a continuação de uma série, então eu não quero realmente dizer. Mas eu devo dizer que eu ainda gosto mais do primeiro livro, apesar que a segunda parte desse livro me foi mais interessante do que a segunda parte do outro livro. Um problema que eu tive com os dois livros é que o início, a primeira metade dos livros, eu não sei o que acontece com elas, que elas são bem mais lentas e muita coisa acontecendo e você não consegue processar muito bem o que tá acontecendo. E aí, por algum motivo, a segunda parte é bem tranquila. Então, assim como foi Duna, Messias de Duna, a primeira parte foi muito confusa, foi um grande quê pra mim, assim, foi tipo, eu não tava entendendo o que tava acontecendo aqui. Mas aí a segunda parte foi muito tranquila. E eu gostei mais dessa segunda parte porque ela mostrou mais, tipo, sobre os personagens em si, sabe? Meu grande problema com Duna é que eu tenho um pouco de dificuldade de me pegar aos personagens, porque o Frank Herbert não se aprofunda muito nos personagens, sabe? Porque o importante é o mundo. E no grande geral, uma coisa que eu tava discutindo com meu amigo é que compensa, apesar de eu não conseguir me apegar aos personagens, tem essa evolução de personagens mais aprofundada, o universo é tão bom e tão bem construído que compensa completamente. E o jeito como o Frank Herbert escolhe contar as coisas também compensa muito, sabe? Essa falta de aprofundamento nos personagens. E não é que os personagens não são aprofundados. Só que eles não são tão aprofundados quanto eles seriam num livro de drama ou quanto eles seriam em alguns livros de fantasia, sabe? Mas aí, nessa segunda parte do Messias de Duna, a gente teve bastante aprofundamento, teve bastante sobre como os personagens estavam quebrando de formas diferentes e coisas filosóficas e etc e tal. Então, eu acabei gostando bem mais dessa segunda metade. Mais até do que eu gostei da segunda metade do primeiro livro. Porém, eu ainda gosto mais do primeiro livro, eu acho assim. E eu dei, acho que foi 4 estrelas. Não, foi 3 estrelas e meia pra esse livro. Mas é uma 3 estrelas e meia que é tipo quase 4, sabe? Eu não tenho muito o que falar sobre esses livros, na verdade. Um eu não li, o outro eu não posso falar muita coisa porque é continuação. E esse aqui é tipo um livro infantil que não tem muito o que eu falar mesmo. E faz algum tempo que eu li. Então é isso. Mas finalmente esse vlog tá finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. É, Curtam, compartilhem, comentem o que vocês tiverem achado. E esse foi o vlogzinho de leituras de livros azuis que eu fiz em homenagem à minha amiga que estava fazendo aniversário em março. Então, sim, esse vlog está acontecendo desde março, mas só tá aqui agora. Mas é a vida, né? Acontece nas melhores famílias. E até que foi um saldo de ótimas leituras, tá? Eu li no total 4 livros, embora eu tenha começado 5, mas como esse aqui não foi finalizado, eu li 4 livros para esse blog. E eu gostei muito deles, né? Não foram livros 5 estrelas, mas eu gostei bastante das leituras. O saldo foi positivo aqui pra mim. E é isso, muito obrigada.